Bom, nós estamos em junho de 62. Nós começamos semana passada a analisar aqui as comunicações do senhor Sanson. O senhor Sanson é um membro da Sociedade Espírita de Paris. Ele havia combinado com o pessoal lá de ser evocado logo depois que tivesse desencarnado. Ele estava doente, passou por uma doença longa, e ele havia combinado, então, de ser evocado. Na primeira comunicação que a gente avaliou aqui, ele morreu, foi evocado, naturalmente, né? Tem que ser, não, nem sempre tem que morrer para ser evocado, né? Mas no caso aí ele morreu, estava mortinho. Foi evocado lá logo depois que ele morreu, não tinha nem sido o enterro ainda, e aí ele conseguiu se comunicar, deu algumas informações ali para as pessoas, que foi muito rápido, né, o fato dele ter conseguido essa comunicação, e que isso não era comum, porque, na verdade, é porque ele estava imbuído já desse desejo, e ele ainda comunica aqui que foi como se fosse uma dádiva, uma bênção, uma permissão divina, ele poder se comunicar nessa velocidade, que normalmente os espíritos não conseguem logo tão rapidamente fazer essa comunicação. Aí tem a primeira palestra dele, que foi logo depois que ele morreu. Depois teve uma outra evocação que nós começamos lá no finzinho do nosso estudo da semana passada, 4 dias depois que ele tinha feito a primeira, portanto, 4 dias depois que ele tinha desencarnado, eles fizeram uma outra evocação dele, e aí eles vão perguntar para ele, né, como ele estava, ele vai dizer que ele já estava melhor, e eles vão perguntar se ele sentiu alguma coisa, e ele vai falar que sim, que ele vinha com dores atrozes da doença que ele estava passando, e ele sentiu lá uma dilaceração do espírito dele no momento da separação. Então ele vai fazer esse relato. Kardec, na sequência, ele faz uma observação dizendo que esta resposta dele era uma resposta que não era comum na maioria dos espíritos, porque lá no livro dos espíritos, a gente tem uma parte que vai falar da separação da alma e do corpo, e ali eles vão dizer que não dói, né? Que você não sente normalmente nenhuma dor no processo de separação. Ele sentiu essa impressão mais forte, aí Kardec vai justificar aqui que o caso dele é raro, é muito raro, né? Porque o caso dele foi um caso específico que havia sido programado, né, dele passar por esse processo com lucidez para poder fazer o relato para aqueles que ele havia combinado da Sociedade Espírita de Paris. Mas que normalmente, nesse momento, o espírito perde a consciência um pouco antes do processo de desligamento total. Então, Kardec deixa claro aqui, né, que é muito raro o espírito ser testemunha desse último suspiro dele. Nós paramos, então, nessa observação aqui, dessa comunicação, que é a segunda palestra dele. Então, a gente vai começar agora da questão número 5. Vamos lá. Vou compartilhar aqui. Soraya, você me fala se o tamanho tá bom, por favor? Nossa, eu estou falando com o microfone fechado. Obrigada. Soraya, se quiser o telefone de um psiquiatra, eu tenho. Já marquei minha consulta para a semana que vem. Se quiser, já engata a sua. Eu estou precisando. Vamos lá. Tá bom o tamanho? Tá ótimo, obrigada. Beleza. Sabeis se há espíritos para os quais esse momento é mais doloroso? Por exemplo, é mais penoso para o materialista, para aquele que julga que para si tudo acaba nesse momento? Isso é exato, porque o espírito preparado já esqueceu o sofrimento, ou antes, já se acostumou a ele, e a quietude com a qual vê a morte o impede de sofrer duplamente, por saber o que espera. O sofrimento moral é mais forte, e sua ausência no instante da morte é um grande alívio. Aquele que não crê é semelhante a um condenado à pena máxima e cujo pensamento vê o cutelo e o desconhecido. Há semelhança entre essa morte e a do ateu. Haverá materialistas suficientemente endurecidos para acreditarem seriamente que nesse momento supremo serão mergulhados no nada? Sem dúvida. Até a última hora, alguns creem no nada.
Mas, no momento da separação, o espírito faz um retorno profundo. A dúvida o empolga e o tortura, porque a si mesmo pergunta o que vai acontecer. Ele quer apreender alguma coisa e não consegue. A separação não se dá sem essa impressão. Observação. Em outras circunstâncias, deu-nos um espírito a seguinte descrição do fim do incrédulo. Nos últimos instantes, o incrédulo endurecido experimenta as angústias dos pesadelos terríveis, nos quais se vê à borda de um precipício, prestes a cair no abismo. Faz inúteis esforços para fugir, mas não pode andar. Quer agarrar-se em qualquer coisa, achar um ponto de apoio, mas se sente escorregando. Quer chamar alguém e não pode articular o menor som. É nessa hora que se vê o moribundo a se torcer, a crispar as mãos e soltar gritos abafados, sinais certos do pesadelo de que é vítima. No pesadelo comum, o despertar vos tira da inquietude e vos sentis felizes ao reconhecer que éreis vítima de um sonho. O pesadelo da morte, no entanto, prolonga-se às vezes por muito tempo, até anos após o trespasse, e o que dá a sensação ainda mais penosa para o espírito são as trevas em que se sente às vezes mergulhado. Chegamos até a observar diversos casos semelhantes, o que prova que a descrição não é exagerada. Muito bem. Aqui ele vai fazer, ele está fazendo o que eles chamaram lá de autópsia, né? Autópsia espiritual aqui. Então eles vão perguntar um pouco sobre essa questão da diferença daquele que tem algum conhecimento espiritualista, portanto que acredita na continuidade da vida, né? Na sobrevivência do espírito, e aquele que não tem, o materialista ali. E ele começa falando justamente do espiritualista, né? Que ele já está preparado, ele já tem ali, ele já esqueceu o sofrimento. Então, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer até do ponto de vista dele, né? Ele esquece que aquele sofrimento, o sofrimento que ele passou naquele derradeiro fim. No caso dele, que teve uma doença longa, mas ele tinha a esperança, ele tinha um ponto ali na frente, ele falava, bom, quanto mais eu suportar aqui, melhor eu vou chegar nesse ponto ali. Né? Já ele coloca aqui que ele já se acostumou a ele, acostumou-se ao sofrimento. Né? A gente sabe que isso não é tão simples assim, mas para aquele que é de fato espiritualizado, chega até a ter esse tipo de comportamento aqui. Né? Então, olha lá, a quietude com que ele vê a morte faz com que ele não impede que ele sofra duplamente. Porque, veja só, se eu tenho uma doença terminal, onde ela já tá maltratando o meu corpo, eu já estou sentindo dores atrozes, se paralelo a isso eu ainda sou materialista, eu ainda tenho a crença do nada, eu vou sofrer duplamente. Então ele vai dizer aqui que nós temos aí o sofrimento físico e o sofrimento moral, aquele desespero do nada. Né? Porque o nosso instinto de conservação faz com que a gente lute para sobreviver o tempo inteiro. E aqui no caso, quando você não tem essa situação de acreditar numa vida futura, ele vai trazer que esse sofrimento aqui ele é duplo. Né? E no caso dos materialistas ainda, ele vai dizer ali que no momento dessa separação, apesar dele não acreditar em nada, o processo espiritual vai fazer com que ele faça um retorno nesse espírito. Ele chama aqui de um retorno profundo. Vários espíritos já comentaram isso, a gente já pôde ver aqui nesses estudos nossos, que muitos falam dessa revisão, né, do que passou na vida, tudo, e alguns até podem ter até alguns flashes, alguns relances de vidas passadas. Mas ele vai ter esse retorno e aí ele coloca lá, a dúvida o empolga e o tortura. Ela tem uma ambiguidade, né? Ele fica naquela, ele acha que vai acabar, né? Que é o nada. E o que é o nada? A pessoa fica sem saber ali, entra nesse estado de sofrimento mental aqui. Ele até cita, depois Kardec, já na observação, vai citar, né, que outros espíritos já comentaram a respeito disso, né? Inclusive espíritos materialistas vão dizer ali que ele se sentia prestes a cair num abismo. Não é como se você estivesse caindo em alguma coisa que não é nada. Então, será que você está sentindo isso? Será que não está? O que é esse nada? É isso que aterroriza esse espírito. Né? Ele vai dizer ali, ó,
E esse pesadelo, que é esse terror, esse fato de entrar no nada, de cair num abismo, ele vai nos dizer aqui, Kardec, que foi experimentado, foi visto, que esse pesadelo da morte que ele chamou, ele prolonga-se às vezes por anos. Ele vai nos dizer aqui, não, ele prolonga por anos após o transpasse. Então o espírito fica ali, ele vai dizer que está mergulhado na treva, ele se sente mergulhado na treva, porque ele esperava o nada, né? E ele experimenta esse nada que ele esperava, mas com consciência. Esse é o drama, né? Porque você imagina a morte como assim, acabou, fechou, não sinto mais nada, eu não existo mais. Isso é uma coisa. Aí você tem, antes da morte, né, aquele terror, aquela angústia de você não saber o que vai acontecer. Né? Mas você imagina que não é nada, então fala, bom, esse sofrimento vai acabar, e é como se fosse um sono profundo, que a gente não tem sonho, que a gente não tem nada. Mas quando o espírito sobrevive a esse processo, e ele está esperando isso, é essa imagem que Kardec colocou. É como se ele estivesse caindo num abismo, né? Ele se sente mergulhado nessa escuridão, porque ele não está apto a receber ajuda de ninguém, né? Pelo próprio materialismo dele. Então, mesmo que os espíritos tentem ajudá-lo ali, ele está num processo de confusão, porque vai levar um tempo até ele poder se identificar que ele não morreu mesmo, e é o que eles falam aqui, que pode demorar anos ali, essa treva que ele sente mergulhado nessa, que ele chama de novo de dor moral, né? É uma dor que não é física. A gente, às vezes, faz uma certa confusão com questão moral, com o sentimento de culpa, né? Tem muito essa ligação, né? A dor moral com algum sentimento de culpa. Kardec classifica toda dor moral, aquela dor que não é física. Toda dor que o espírito expressa, ele classifica como uma dor moral. É isso que ele está nos dizendo aqui. Algum comentário, meninos? A Lucélia está perguntando ali, ó, ele vivencia esse nada, pois ele cria isso. Deixa eu ver aqui, peraí. Sumiu aqui na minha tela. Olha lá, ele vivencia esse nada, pois ele cria isso, então fica perdido. Eu entendo que sim, Soraya. Não sei o que os amigos aí entendem, mas foi ele que cria esse processo para ele, né? Igual aquele que cria, que acredita que vai para o inferno, de repente ele se sente nas trevas, e aí as trevas o consomem. Então, quer dizer, eu penso assim. Vocês também pensam assim, senhores? Eu acho que é isso mesmo. Eu também acho. A sensação, quando ele descreve, eu acho que todo mundo já teve um sonho que a gente pensa que está caindo e tem uma sensação, não é uma coisa, mais ou menos assim, parece que eu acho que é essa sensação de se sentir solto, né? E não conseguir perceber que não é um sonho, né? Que ele vive em espírito, né? Assim, como espírito. Então, eu acho que, não sei, mas eu tive uma sensação que me lembrou esses sonhos, assim, que a gente tem. Aliás, faz tempo que eu não tenho esses sonhos, assim, acho que a gente tem muito quando é criança, né? Uma sensação, assim, estranha. Tá caindo, a gente até acorda segurando as coisas. Não é? Soraya, quando eu era pequena que eu sonhava isso, aí eu perguntava à mamãe, contava para a mamãe, e ela dizia assim, é porque você está crescendo, minha filha. Olha a resposta dela. É mesmo, Verinha. Eu falava isso também. Só que para mim não valeu de nada. Para mim também não. O engano foi até aí, né? Até no tamanho mesmo. Mas eu acho que o que a Lucélia colocou é isso, né? Se você acredita, às vezes você chega até a plasmar, né? Com aquele pensamento, e vem a dor assim, a pessoa fala, é o inferno, é isso, sei lá, é o quê, né? Eu acho que até trava, né, Marlene? E assim, eu acho que como ele não acreditava em nada, trava, né, qualquer percepção, eu acho. Ele fica refratário, eu acho, acredito eu, que as percepções. Por isso que talvez leve tanto tempo, né? Porque ele vai negar aquilo por muito tempo. A sensação que eu tenho é essa. A Lucélia colocou alguma coisa. Ela perguntou como que esse espírito vai se livrar, sair desse processo, né? Como que eles vão ser ajudados. A gente vê nos relatos, né, que chega um momento, eu acho que ele cansa, né? Ele cansa e ele se dobra a esse pensamento. Porque os espíritos estão tentando ajudá-lo o tempo inteiro, mas ele está fechado. E chega um momento em que eu acho que ele se cansa, ele exaure daquilo, né? E eu imagino que a gente é chamado, né, o tempo inteiro para essa relação com Deus, essa relação com o mais alto. E aí chega um momento que você fala, não, eu preciso de ajuda. E aí ele se dobra.
Eu entendo assim. Né? A gente vê no relato que André Luiz traz no início do nosso lar, que é mais ou menos isso. Né? Enquanto ele estava naquele sentimento de culpa, mergulhado naquela situação, ele estava lá envolvido naquilo que se chamou de umbral, né? Que é a mesma situação desse outro espírito. Né? Você está caindo, cada um vai desenhar isso, cada um vai ficar num local ali que ele criar para ele, que ele se aproximar daquele local. Então, um vai ficar caindo em alguma coisa nas trevas, o outro vai ficar se imaginando que, por exemplo, se ele se suicidou lá com o trem, ele vai achar que o trem está passando em cima dele várias vezes, porque é aquela imagem que ele fixou, né, no espírito dele no momento da morte. Esse indivíduo aqui, em algum momento, todos eles, em algum momento, ele vai ser tocado. Né? Aí a gente não sabe se chega um momento em que a própria espiritualidade consegue acesso a ele e, de alguma maneira fluídica, né, consegue fazer com que ele desperte, ou às vezes, né, o que se chama, Kardec não usa essa expressão, mas quando se fala choque anímico, Kardec não usa isso, isso é uma expressão moderna. Mas será, e aqui é só uma especulação, será que, por exemplo, numa reunião de socorro mediúnica, esse espírito não pode ser trazido para cá e ter essa interação com alguém para poder despertar através de um fluido mais denso, né, que cause o que se chamou de choque, né, esse choque anímico? Não poderia ser isso? Que ele é trazido para cá, recebe esse impacto e aí ele consegue se despertar? Né? Kardec, nessas palestras familiares aqui, em outros relatos, ele vai relatar espíritos desse jeito, que chegam também, assim como a gente vivencia isso nas reuniões mediúnicas, sem saber que morreu, e às vezes faz muito tempo. E é nessa reunião que ele começa, às vezes, a ouvir alguma coisa diferente. Né? Então, na verdade, isso, sob o meu ponto de vista, é a benevolência divina, que vai criando esses mecanismos de interferência com esses indivíduos. Né? Senão, você imagina, um suicida que entra num profundo estado de sentimento de culpa, ele vai ficar com isso quanto tempo? A eternidade? Aí nós estamos falando do inferno, em penas eternas, né? Deus não vai permitir isso. Em algum momento, esse indivíduo vai ser resgatado. Né? A Lucélia colocando lá, na narrativa do nosso... Vamos lá. Na narrativa do nosso espírito, ele no plano, ou deve ser desse espírito, no plano espiritual estava bem, porque há pessoas que comentam que levam tempo para se recuperarem dos danos físicos que sofreu no carnal. Soraya, esse caso aqui do nosso espírito... Você está falando Soraya, Lucélia. Eu estou induzido por você, Marlene, que você errou o nome dela lá no começo. Foi por isso, então. Foi induzido. A culpa não é minha, não, a culpa é sua. É um processo de transferência. Né? Se tiver algum psicólogo aí, vai dizer, estou transferindo. Mas, Lucélia, esse espírito que a gente está estudando aqui hoje, ele é um caso atípico, né? Ele despertou no próprio momento em que ele desencarnou para poder cumprir essa tarefa que ele tinha, que era de fazer essa comunicação. Mas a gente vê que esse processo de perturbação está lá também no Livro dos Espíritos. Eu não vou lembrar aqui, o Vitor não está aqui hoje, porque o Vitor fica pesquisando para nós, né? Mas lá no Livro dos Espíritos tem uma pergunta que vai falar quanto tempo dura esta perturbação, e os Espíritos vão dizer que dura de alguns segundos a séculos. É justamente esse processo, vai depender muito de como está o espírito. A gente já comentou aqui há alguns dias atrás, algumas reuniões atrás, que, por exemplo, no caso de uma pessoa idosa que é espiritualizada, que já consegue começar a ter o contato com a espiritualidade antes do desencarne, a gente vê relatos que é muito rápido esse processo, né? Que ela já desencarna meio que entendendo quem ela é, já segue ali os espíritos que a estão recebendo, e quase não há perturbação nesse processo, né? Porque aquele corpo físico já está, né, totalmente exaurido ali das suas energias e tudo, então ele vai embora. Né? Agora, ao passo de que quando é um materialista, quando é um suicida, quando é uma morte repentina, esse processo é mais longo, sobretudo se a pessoa não tem essa predisposição de poder entender o que está acontecendo. Eu acho que para qualquer um vai ser diferente, a gente já comentou aqui. Nós estamos aqui nessa reunião, não estamos esperando desencarnar. Né? Se eu tenho aqui um aneurisma, um infarto, caio duro aqui, é bem provável que eu leve um tempo para entender o que está acontecendo. E talvez até eu passe por aquele processo de negação, né, por um processo até talvez de revolta, de ter deixado aqui a minha família e tal. Ah, mas você é espiritualizado. Mas treino é treino e jogo é jogo. Né? Uma coisa a gente está conversando aqui, eu falar para vocês que está tudo bem. Outra coisa é chegar a minha hora. Eu falar, velho, agora que estava ficando bom, que eu estou perto da aposentadoria, minha mulher vai aposentar, meus meninos estão crescendo, meu menino vai formar,
Filho, agora é sua hora, tá bom. Né? Mas será que a gente vai entender bem assim? Esse processo de desprendimento, ele é muito pessoal. Né? É muito pessoal. Não dá para a gente colocar isso aqui na conta do outro. Né? E nem pegar uma experiência do outro e colocar na nossa. Eu faria assim. Não, você só vai saber o dia que acontecer com você. Né? É um diagnóstico de uma doença fatal. Né? A pessoa recebeu um diagnóstico de câncer e ela se revoltou. Eu não me revoltaria. Você não sabe se já recebeu esse diagnóstico? Né? O dia que você recebeu o diagnóstico e não fizer, aí você tem essa experiência. Até lá, não vamos nessa não, que a gente vai quebrar a cara. Né? A gente tem que se preparar e tudo mais, mas não é brincadeira na hora que chega para nós. Né? Esse espírito aqui, ele vinha se preparando, e era uma fase muito especial. Né? E a gente tem aqui muitas pessoas que já estão preparadas para isso, que vão poder se beneficiar de tudo que a gente está fazendo, de trabalho, de estudo, de todo o material que foi desenvolvido, até hoje, né, pelos espíritos aqui, pelo trabalho dos espíritos, médiuns e organizadores, a gente vai se beneficiar, porque é um conjunto maior de pessoas que está preparado para esse processo. Né? Isso serve tanto para a nossa vida pessoal, né, como para a nossa passagem e para o nosso despertar na vida espiritual. Falei muito, fala aí, gente. Os danos sofridos no corpo, no plano material, vai variar de pessoa para pessoa. Ao desencarnar, o perispírito não vai levar esse dano com ele? Olha, essa é uma pergunta bem legal. É bem legal. Só que o que acontece é assim, eu vou novamente colocar o meu entendimento, vocês estejam tranquilos para discordar ou colocar outra opinião. Esta questão tem muito mais a ver com o seu espírito do que com o seu perispírito. O fato, por exemplo, de eu bater um carro, despedaçar o meu corpo físico, ele não vai causar dano para meu perispírito se eu estiver desperto, se eu chegar no plano espiritual, conseguir receber a atenção que eu recebi ali, eu vou passar por um processo de perturbação, mas que, no meu ponto de vista, tem muito mais a ver com o estado do meu espírito do que com o perispírito em si. O perispírito não se danifica. Então, vamos pensar aqui, no caso da própria revista, quando aquele espírito aparece decapitado, ele aparece com a cabeça embaixo do pescoço. O perispírito dele estava danificado? Como é que ele se comunicou? Como é que ele falava? Como é que ele ouvia? Percebe? A gente vê processos assim nas reuniões mediúnicas. Quando o espírito chega e ele fala, eu estou sem o braço, sem a mão, sem a perna, dependendo do processo, se ele já estiver preparado para entendimento, dependendo do que acontecer lá no trabalho, do plano espiritual, tudo, antes do término da sessão, seja uma, duas, três, muitas vezes ele olha e fala, não, já está reconstituído, está aqui, eu estou vendo meu braço agora, não é? Então, essa situação de você despedaçar o perispírito, eu acredito que tem muito mais a ver com o impacto do espírito do que com dano no perispírito. Então, esse é o meu entendimento. Se eu sofro um acidente e fico impactado no meu espírito por ele, eu posso projetar o meu perispírito esfacelado. Então, se eu estou caindo num avião e eu estou vendo aquilo e eu me aterrorizo, a hora que o avião se choca, vai todo mundo para o espaço, aquilo vai virar pó, né? Aquilo explode, o perispírito vai para onde? Então, só que o meu espírito, impressionado por aquilo, fez como que se eu estivesse vendo o meu perispírito fragmentado também. Porque, na verdade, eu não estou olhando um perispírito, eu estou imaginando que é o meu corpo físico. Eu não sei nem que eu morri. Então, eu estou vendo meu corpo despedaçado e eu estou impressionado com aquilo. Então, se algum médium vidente olhar aquela cena na hora, é possível que ele veja essa materialização do perispírito esfacelado. Entendeu? Eu acho que é mais aí do que propriamente essa lesão no perispírito. O que vocês acham? Porque o espírito, que é o ser pensante, né? Ele comanda tudo, né? Agora, o que eu estava pensando? Acho que é isso mesmo que você falou, Mário. Ainda a respeito de quando a gente desencarna e está desarvorado lá. Por isso que a oração é importante, por isso que a gente precisa angariar amigos. Você fala assim, mas eu vou angariar amigos aqui na Terra, de que vai me valer isso na espiritualidade? Vai, porque todo amigo meu aqui tem espíritos amigos na espiritualidade, né? No mínimo, o anjo guardião dele.
Então, isso é muito importante, eu acho. Imagina a gente vai para um lugar, fazer uma viagem para o exterior, distante. Nossa, se você encontra um amigo, é bom, hein? Mas é difícil às vezes, né? Às vezes você não vai encontrar. Mas pode encontrar, né? Ou amigo do seu amigo. Então, é isso aí, a gente tem que criar amizades, angariar amigos. E você vai angariar amigos fazendo bem. Então, uma pessoa que você trata aqui, uma pessoa que você ora, você não sabe o quanto que você tem de amigos lá na espiritualidade. Quando o doutor Bezerra desencarna, que a Celina, a mensageira de Maria, vai despertá-lo, que ele chega lá na janela e fala, vem aqui na janela para você ver, aquela multidão acenando para ele. Mas quem são esses aí? Ele nem sabia. São aqueles que você colaborou, ou amigos daquele que você colaborou. Então, eu penso que é por aí, né? Os espíritos esclarecem que duas coisas podem colaborar. É o conhecimento, por exemplo, conhecimento espírita sobre esse fenômeno. E a caridade que se faz. Que é o bem aí que você está falando, né? O que vai valer é o bem que a gente fez na vida. Tem um filósofo lá na antiguidade que diz que a gente morremos como vivemos. Mais perfeito, impossível. Soraya, você ia falar? Não, eu estava falando, pensando naquela questão do perispírito que a Lucélia colocou e que você também falou, que eu acho que é algo que a gente compreende, né, hoje, talvez depois de muito estudo, de uma maneira diferente, né? Quando eu comecei a estudar o espiritismo, eu achava que o perispírito ele trazia essas marcas, né? Hoje eu tenho, assim, né, não sei se eu estou certa, mas o entendimento de que ele expressa, né? O espírito se expressa no perispírito. Então, quando a Lu colocou aquela reflexão, então vai depender muito de como é o conhecimento dele, como é o entendimento dele, e aí isso vai poder ser, potencializar essa expressão. Eu acho que o fato de você ter conhecimento não te livra de talvez expressar de alguma maneira algum sofrimento, né, no perispírito. Porque às vezes é como você falou, a gente treino é treino, jogo é jogo, né? Só quando você passa pelo sofrimento é que você é capaz realmente de falar, né, com propriedade aquilo que você está sentindo. Então, por mais que a gente tenha conhecimento, isso não nos livra de gerar alguma expressão no perispírito dessa dor, seja física, seja moral, né? Mas é claro que quando você tem o conhecimento, fica mais fácil você lidar com isso, né? E aí você vai mudando talvez essa expressão no perispírito, né? Vai ser mais fácil você ir mudando essa forma de expressar. Eu não sei se eu fui clara, assim. Hoje eu tô meio cansada, gente. Meu pensamento tá meio lerdinho. Não deu para entender. Olha só, a gente discutiu bastante isso no livro dos Espíritos em Destaque, no programa semana passada. Não sábado agora, no outro. Até estava o doutor Alberto Ferrante no dia, tudo. A gente falou bastante sobre isso. O que acontece? A gente estava lendo lá a pergunta, não me lembro qual é agora, onde Kardec faz um ensaio sobre as sensações dos espíritos ali. Sobre o perispírito também. Então ele vai colocar ali, né, que essa forma, essa moldagem do perispírito, ela acontece de dentro para fora. É do ser pensante, né, que vai imprimir no perispírito essas marcas. Até a Suelina Aline, que participa com a gente o tempo todo aí no programa, ela fez essa pergunta. Ela falou, olha, a gente tem relatos de espíritos que se apresentam com marcas de aborto. Isso a gente vê lá na obra de André Luiz, né? Então, ela perguntou, essas marcas, a pessoa que abortou, ela cria essas marcas no perispírito? Aí a gente defendeu essa tese que a gente entende. Eu penso o seguinte, essa situação do aborto é algo que ficou impresso no espírito daquela pessoa. Porque ela sabe que ela cometeu aquilo que está errado, né? Uma pessoa tirar a vida de outro ser já é muito difícil, imagina tirar a vida de um filho.
Por qualquer razão que seja, isso impacta o espírito da pessoa. Quando ela desencarna, o que acontece? De dentro para fora, ela cria essas marcas. É o meu entendimento. Ela cria essa marca ali. O perispírito dela não está danificado. Né? O perispírito dela, a quem olha, vai ver essa marca lá. Né? Kardec explica isso lá na Gênesis, no capítulo Fotografia do Pensamento. Ele vai falar que a gente fotografa, a gente plasma no nosso perispírito essas imagens, essas impressões. Então é assim. Quando você tem essa impressão muito forte, a gente mencionou no dia lá, o Ian Stevenson tem um estudo sobre marcas de nascença. Então, ele faz, uma parte do estudo dele é para verificar aquelas pessoas que têm uma marca. Então, por exemplo, a pessoa tem uma marca na cabeça de entrada aqui, duas marcas aqui, duas manchas. Aí vai ver como morreu a personalidade anterior, o cidadão tomou um tiro na cabeça. Então, ele tem essa marca da entrada da bala e da saída da bala. Você, apressadamente, pode falar assim, não, essa bala danificou o perispírito dele e por isso que ele tem essa marca. Mas não, se a gente for prestar atenção nessa tese, se a gente for olhar bem o que Kardec escreveu, aquele tiro que ele levou, às vezes impressionou tanto o espírito dele, que ele fez essa fotografia do pensamento, ele plasmou no perispírito dele, e na hora da formação do teu corpo físico, ele traz essas marcas. Né? Essa é uma discussão que nos leva naturalmente para a história do perispírito ser o molde do nosso corpo. A gente também exagera, talvez por um entendimento apressado, de imaginar que o perispírito molda o nosso corpo físico, que molda as nossas feições e tudo. Não molda. O nosso corpo físico é fruto de uma interação genética de pai e mãe. Por isso que a gente parece com o pai, parece com a mãe, você não parece com o espírito que você foi na encarnação passada. Então, se eu sou branco hoje e venho negro na outra encarnação, esse exemplo é ruim porque é cor da pele, né? Mas vamos lá, as características mesmo de um e de outro são diferentes. Nesse mesmo exemplo, né? Um europeu tem características diferentes de um africano, não é? Então, onde é que está o molde aí? Percebe como a gente cria problema para nós mesmos? A gente faz isso apressadamente e aí cria problema. Ah, é um molde, então, como ele é um molde, ele deforma. Então, tem que tomar muito cuidado. Essas impressões que estão no espírito se marcam no perispírito e são tão potentes que elas podem criar essas marcas de nascença. Como pode criar, o doutor Alberto até mencionou isso, a lesão em algum órgão mais sensível. Então, vamos pensar que uma pessoa tenha feito vários abortos, e aquilo impressionou o seu espírito e foi lá, e é visível no perispírito. Isso no processo de encarnação dela, na hora que está formando os órgãos, pode, esse desarranjo fluídico, energético lá no seu perispírito, pode causar uma lesão nos órgãos reprodutores dessa pessoa se ali houver sensibilidade. E aí eu estou reproduzindo o que o doutor Alberto falou. Né? Então, é interessante a gente pensar dentro dessa tese que esse reflexo é de dentro para fora. Aí a gente fala assim, tá, mas a gente vê na obra de André Luiz, principalmente, que é quem explora mais essas coisas, né, com esses detalhes, eles falando que eles fazem intervenções no perispírito para consertar o perispírito. Não é essa palavra que eu queria usar, mas também já estou cansado, não consigo lembrar outra melhor. Então vai ficar essa mesmo. Para consertar o perispírito do sujeito. Né? Então o cara está todo danificadão lá, eles vão lá e fazem trabalho para consertar. E aí a gente se apressa de novo em imaginar que o perispírito está danificado de fora para dentro e que o cara vai arrumar como se fosse um médico. É a gente usando referência nossa para poder definir o que está acontecendo no plano espiritual. A gente é muito apressado na hora de definir isso. Mas vamos lá. Como é que eu faço a interferência no espírito? Como é que eu mudo isso? Vamos pensar que o sujeito está cheio de marca lá do aborto. Vamos citar o aborto, que é o mais clássico. Está cheio de marcas do aborto. E eu preciso fazer uma intervenção naquele espírito, porque senão ele não vai conseguir nem reencarnar, ele não vai conseguir segurar, porque aquela coisa está pesada. Como é que eu faço? Qual é a forma de interação matéria-espírito? Não é o perispírito? Então vamos lá. Se eu estou criando uma lesão que vem do espírito e marca no perispírito, e eu preciso interferir no espírito, como é que eu faço isso? Fazendo um tratamento fluídico no perispírito. Eu faço o tratamento fluídico no perispírito e eu atinjo o espírito dele. Tá certo? Do mesmo jeito que faz a cura espiritual. Quando a gente vê, né, na própria revista, como se opera a cura espiritual, lá no caso da senhora G, tudo, Kardec vai dizer, substituindo no perispírito moléculas malsãs por moléculas sãs. Lembra que a gente estudou isso?
quando a gente estava estudando o perispírito. Então, olha só, para eu criar essa marca no perispírito é de dentro para fora. Para eu corrigir, não pode ser de fora para dentro? Mário, eu queria falar um negócio. O que você está falando é tão importante, porque eu lembro da gente já, quando a gente estudou o perispírito, eu lembro que o perispírito ele tem esse papel, ele também traz as impressões da matéria, ele também transmite para o espírito. E o que você está falando é isso mesmo, ou seja, do mesmo jeito que o espírito vai se expressar no perispírito, né, vai transmitir ali, o perispírito também leva essas informações para o espírito, né? Ele também faz essa, eu não sei se eu estou usando o termo certo, mas essa percepção da matéria, ele também transmite para o espírito. Não é? Ele é um meio de comunicação. Meio de comunicação. Não é isso? E é por isso que o que você está falando faz muito sentido, né? Ou seja, se você atua no perispírito em determinadas situações, isso vai ser muito importante para ajudar o espírito a ir atualizando, talvez, né? Essa percepção e vencendo essa dificuldade nessa prova. É isso. Eu penso que sim. Veja só, vamos Deixa eu pensar no falar um passe. negócio. Pode falar, Tony. Se o perispírito é um reflexo do espírito, não seria melhor esclarecer o espírito para refletir no perispírito? Porque perispírito é um aglomerado de fluidos. Ele não é um ser. Ele é matéria. Então, se ele ficou arrebentado lá por reflexo do espírito, né? E por consequência, o perispírito vai refletir no corpo. Mas o perispírito é um reflexo do espírito. Então, você esclarecendo o espírito, você vai melhorar o perispírito. Tony, sua colocação, assim, eu acho que ela completa, sabe? Porque nós temos duas formas de atingir o espírito. Uma é pelo esclarecimento. Mas vamos pensar que o espírito esteja tão endurecido, que ele não consegue, você não consegue acessá-lo pelo esclarecimento. Você não consegue dialogar com ele, né? Não seria essa transmissão de fluidos positivos via perispírito para você poder atingir esse espírito? Vamos pensar no passe, né? Quando a gente chega para tomar um passe, a gente chega no centro, na casa espírita, hoje eu não estou bem, eu chego na casa espírita, eu ouço o evangelho, ok, eu sento ali, né, eu mentalizo aquilo, beleza. Eu saio melhorado, porque foi esse esclarecimento que aconteceu, né? Eu mesmo consegui, o meu espírito conseguiu ouvir aquela mensagem, captar, eu estava predisposto, eu captei aquela mensagem, eu processei, e aí eu fiz com que internamente eu melhorasse a minha condição fluídica do meu perispírito. Ok. Mas tem dia que você chega lá no centro e você não consegue ouvir nada do que o cidadão está falando. Aquilo não conecta com você. Eu estou mal, eu não quero. Aí, então, assim, não consigo ouvir aquilo. Terminou aquela sessão, que a palestra foi muito boa, mas eu não consegui acessar. Eu vou para a sala de passe. Aí eu chego lá, eu recebo um passe. O que acontece? Essa junção fluídica, né, que é o passe, que chega no meu perispírito e consegue penetrar, trazer fluidos benéficos que vão melhorar a condição do meu perispírito e conseguem atingir o meu espírito. Aí eu saio revigorado da sala de passe, tá certo? Então eu acho que uma coisa não inviabiliza a outra. Tem espíritos que a gente, pelo esclarecimento, você consegue resolver essas coisas. Agora, eu não acho que seja invalidado a intervenção fluídica no plano espiritual, do mesmo jeito que a gente tem um passe. E aí a gente consegue fazer um link, né, dessa interação fluídica com os relatos que a gente vê no movimento espírita brasileiro, sobretudo na obra de André Luiz, quando eles citam vários momentos em que eles fazem essa reconstituição espiritual, perispírito, que eles falam, né? Então, esse espírito que está naquele processo, o cara caiu de avião, ele está totalmente confuso, ele está achando que ele está despedaçado. Você não consegue, às vezes, só pelo diálogo, fazer com que ele entenda e ele se regenere. Então, o que eu estou propondo de entendimento isso é importante, se o espírito for... vamos pensar assim, nós temos um conhecimento da espiritualidade, sabemos que somos mortais, sabemos que vamos morrer, sabemos como é que funciona.
aconteceu isso, eu estou impactado pelo acidente ainda. Eu não quero acreditar, eu estou em perturbação, aí vem um espírito amigo e começa a conversar comigo. E aí eu começo a fazer sentido para mim, porque eu sou espiritualista. Né? Então, eu tenho essa bagagem. Agora, se eu sou materialista, eu nunca parei para pensar nisso, ou então sou refratário a essa ideia, você pode falar o que você quiser para mim, eu não vou ouvir. Então, aí é que eu acho que entra essa interferência, né? Ou ela se soma, né? Essa interferência fluídica no próprio perispírito, para poder trocar essas moléculas malsãs por sãs e ajudar esse espírito a estar predisposto ao entendimento. Vocês acham que faz sentido? Mas sempre vai atingir o espírito, né? Porque, veja só, eu imagino que se você fizer todo o trabalho fluídico de, vamos falar em reconstituição de perispírito, o cara está com essas marcas lá, seja do acidente, do aborto, do que for, e ele continuar o espírito refratário a qualquer pensamento, você vai arrumar e ele vai desarrumar. Não é isso, Tony? Porque é o espírito que comanda. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Ok? É isso, Tony? É. Eu estou tentando achar no livro dos Espíritos. Eu lembro de ter lido alguma coisa assim, mas é que eu estou no Kardecpedia aqui. O que você está buscando? Do perispírito. Eu acho que a gente já leu alguma coisa nesse sentido. Eu estou tentando resgatar isso, que agora eu fiquei com isso na cabeça. Olha a pergunta 257, vê se é ela. 257? É. Peraí, Marco. Mas falou bastante disso aí na semana passada. Eu acho que é 257, se não me engano. Ensaio teórico. No livro dos Espíritos, né? No livro dos Espíritos. É. Eu acho que O que mais, meninos, a respeito disso, enquanto a Soraya procura ali? Qual que é a 257, Soraya? A 257, peraí, que ela é grande. Então é essa mesmo. Qual que é o título dela? Ensaio teórico da sensação dos espíritos. Mário, é isso mesmo. Mário? Oi. Cortou. Mário tá congelado, gente? Não, não tá não, pode ler. Ele congelou. É isso, Soraya. Oi, você tá ouvindo, gente? Agora eu tô. Tirei minha câmera aqui. O que você falou? Qual que é o nome dela? Ensaio teórico? Mesmo, ensaio teórico da sensação nos espíritos. É isso aí. Depois você dá uma lida nela, eu convido. Eu penso que a gente tem que se debruçar mais um pouquinho sobre isso aí, que é meio complicadinho, né? Eu vou ler um pouquinho, porque a semana que vem a gente traz, Marlene, que é comprido isso aqui, senão vai interferir muito, mas é bem complexo. Não tem problema, nós estamos estudando. Exatamente. Isso aí eu não vejo problema, não. Só se o Mário não quiser. Não vejo não. Se vocês quiserem, eu leio, vocês sabem. Mário, 4 páginas. Eu vou dar uma lida, semana que vem eu vou fazer umas anotações. Semana que vem você traz. Okay. Então, mas você vê, Mário, mesmo no processo da concepção, né? É claro que vai depender do espírito, né? Todo espírito que faz isso. Mas tem espírito que ele tem consciência de que precisa passar por determinadas provas e ele comanda até o espermatozoide que vai fecundar o óvulo. Porque aquele espermatozoide é que vai, por exemplo, fazer com que ele tenha a doença X ou Y, que é aquela de que ele necessita. Ou não, ter um corpo mais saudável, né? E a André Luiz adiantou isso, mas hoje a ciência já sabe que o espermatozoide que fecunda o óvulo não é o mais esperto, como era dito antes. Uhum. Então, a gente vê, eu estou pensando aqui, eu estou ouvindo e pensando, o Senhor é o Espírito. O Senhor é o Espírito, né? Por exemplo, eu estou aqui, encarnada, eu tenho um corpo, eu sou o Espírito, tenho esse elemento intermediário que é o Espírito, mas o Senhor é o Espírito. As escolhas, as decisões,
as mazelas, os sofrimentos. E o perispírito, ele é esse elemento intermediário, ele serve para que eu esteja desencarnada, ele serve para que eu esteja encarnada, e vai intermediando esse nosso estar, ou cá ou lá, né? Assim, eu não sei essa história Você tá incomodada com a genética? do passe, não. Por exemplo, o passe, o exemplo que você deu do passe. Eu acho que o que recebe é o espírito. Então, mas não... Espiritual. Congelou. Eu não sei, gente. Também vou ler essa parte outra vez, né? Das sensações dos espíritos. É que esse assunto é congelante. Esse assunto congela a gente. Pode ver que o mar congelou. Está me ouvindo, Marlene? Tô te ouvindo. Então, a questão do espírito, não é? Do espírito. Para que vai receber coisas materiais? O perispírito é a forma. É o que vai moldar o meu corpo aqui na Terra. Ele é a forma. E como forma, ele tem um papel, é importante, mas acho que o Senhor mesmo é o espírito, não é, Marcos? Então, o Senhor é o Espírito, né? São colocações importantes. Tem vamos buscar entender isso aí. Posso estar errado. O Senhor é o Espírito, mas o perispírito é o elemento que intermedia a ação desse Espírito com a matéria. Certo? Certo, ok. Isso aí, quando sim. eu recebo um passe, eu não vejo como eu receber um passe no meu espírito direto. Não é? Porque o que está acontecendo com o passe, até e recebo no espírito por esse, não é o reflexo, ele é o ponto de ligação, né? Ele é o ponto de ligação. Na realidade, se a gente for pensar isso, primeiro atinge o corpo físico, o passe. Isso. Primeiro atinge o corpo físico, por isso que a gente tem os centros de entrada, que os orientais chamam de chakra. Primeiro atinge o corpo físico, aí, claro, que para chegar... Passa pelo perispírito. Aí, ok, isso aí sim. Passa pelo perispírito e chega no espírito, não é? Agora, e se eu estou desencarnado? Passa por onde? Continua perispírito e espírito. Espírito e perispírito. Passa. Talvez a gente esteja falando a mesma coisa, entendeu? Assim. Eu notei uma coisinha aqui. Era o que eu estava procurando. É assim, ó. Além disso, o agente das sensações exteriores. No corpo, os órgãos servindo-lhe de condutos localizam essas sensações. Era isso que eu tentava lembrar. É do mesmo jeito, ele é um conduto. Então, no encarnado, quando a gente pensa nesse tratamento, faz sentido, porque ele está conduzindo, né? Ele é agente das sensações. Mas a causa, claro, está no espírito, né? Mas ele é esse agente aí. Então, ele faz essa ponte, né, entre a matéria e o espírito. Ele também é matéria. Pode falar, Marlene. Não, eu estou ouvindo. Está pensando aí. Olha só, a questão do molde aí, né? Vamos no molde de novo, porque essa coisa incomoda, né? Porque eu concordo quando você fala ali da questão da interferência na hora da reencarnação, que se escolhe o espermatozoide ou não, aí, do ponto de vista da obra de Kardec, a gente não tem nada falando sobre isso. Então, aqui não dá para chegar aí, a gente vai ter nas obras mais modernas. Mas eu não acho que seja provável. Você falou assim, o Senhor é o Espírito, às vezes o Espírito escolhe, às vezes não é nem ele que escolhe. Às vezes é alguém encarregado de auxiliar na encarnação dele que vai escolher por ele. Claro, numa encarnação compulsória. Mas ok, estamos na mesma página aí, eu acho que isso é possível que seja assim. A questão do molde, aí é importante, porque tem muita gente que acha que o perispírito é igual uma forma de bolo, que ele vem com aquele molde
e aí os genes vão se formatar naquele molde, né? E que o molde, sou eu hoje aqui, falando de mim, o Mário que está aqui, o meu perispírito tem a minha cara, antes de eu encarnar. Tem na hora que eu Não, quanto encarnar. a isso, não. Mas Acho que não também. Não é isso. O perispírito ele pode mostrar todas as encarnações que o espírito já viveu. Não é? Então não tem nada a ver. É lógico que o que conta hoje vamos dizer assim, é o que você falou, a genética, né? Eu acho, do que eu entendo, que o perispírito ele vai moldar algumas coisas no âmbito assim das dificuldades, ou alguma doença, mas do físico não. O físico não tem jeito. É igual você falou. Se eu sou filha de pais negros, eu tenho que vir negra, senão não vai ter jeito. E vice-versa, se eu de pais loirinhos e olhos azuis, vai ser assim, não tem jeito de vencer essa barreira, né? Agora, assim, se eu tenho um comprometimento no fígado, por exemplo, X ou Y, por tais ou quais motivos, aí isso é via perispírito e espírito. Não tem nada com o corpo do meu pai nem da minha mãe. Aí é só meu. A encrenca é só minha. Ou não? A sua encrenca é sua. Esse tema congela. Sua encrenca é sua, bem. É minha, mas isso que eu estou dizendo, né? A genética foi apenas um instrumento. Exatamente. Não, é isso que eu acho. A genética, ela determina o físico, a cor do cabelo, a cor dos olhos, o tamanho, tá. Agora, pode ver que, às vezes, a criança, ela é filha de pais saudáveis. E ela nasce com um comprometimento sério. Aí o problema, como dizer, dela, né? Congelou, Mário? Congelei. Eu parei na hora que você estava falando do fígado. Mário, o assunto é tão encrencado que a gente congela. Mas vai acabar pegando gripe. De tão congelado, tá? Coitado, a internet dele está muito ruim. Hoje está difícil. Voltei? Voltou, Mário. Agora voltou. Eu fechei a minha câmera já. Às vezes é melhor todo mundo fechar, mas porque ajuda, né? Gente, vamos deixar de quarentena esse assunto, porque depois a gente resolve melhor. É um assunto encrencadinho, né? Eu tenho dificuldade. Eu estou colocando, mas são as minhas dificuldades, não são as minhas certezas. As dificuldades não só suas, Marlene, a nossa também. Por isso que a gente não está chegando no consenso. É verdade, né, Inês? A gente pode fazer de lição de casa, estudar essa questão ou aprofundar em alguma outra e trazer na próxima reunião, né? Eu acho ótimo, Tati. O Mário vai ter que ouvir a gravação para ele ver o que aconteceu aqui. Eu acho que ele saiu. Ele saiu agora. É por Voltou. Estou voltando, gente. Hoje não você vai quis. ficar resfriado, Mário, de tanto que você está congelando. Vamos fazer o seguinte, a Soraya se compromete aí a estudar e sai. Você entendeu, né, Soraya? Eu entendi. Ele me deu serviço, não, Antônio? Viu? Não, mas a gente também ajuda, a Tati, todos nós. Todo mundo. Isso, todo Não, mundo. eu estou brincando. Lição de casa. Lição de casa, né, Tati? É legal. Ó, quem não viu o livro dos Espíritos em Destaque da semana passada, vale a pena. O doutor Alberto faz algumas colocações legais lá também. Tem muita experiência nisso. Acho que esclarece um pouco. Eu vou ouvir, então. Eu gosto do doutor Alberto.
Foi muito boa a reunião. Você Então, assistiu, Tati? Eu assisto todo sábado. Eu estava lá. A Tati está em todas, né? Quase todas. A gente discutiu bastante esse tema aí e falou bastante dessa questão do molde, né, dessa interferência, Marlene, que é bem o que você estava falando mesmo. Eu perdi bastante do que você falou aí, né? Mas o que acontece? Se o espírito vem com essa impressão que está ali, pode até ser visível no perispírito, ele tem esse desarranjo ali no órgão, como você falou do fígado, né? Na hora que ele vai fazer vamos pensar, essa acoplagem do perispírito no corpo físico ali, ele vai desarranjar aquele órgão. Né? Isso o doutor Alberto colocou. Se aquele órgão é mais sensível, ele vai desarranjar aquele órgão, e aí é onde vem as doenças expiatórias, né? As doenças expiatórias. Mas a semana que vem, a gente espera uma internet mais estável. Semana que vem nós retomamos, né, Mário? É isso aí. Já são 8 horas, a gente aproveita e já encerra. Tá bom, gente? Gente, um abraço. Valeu. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Até quarta, pessoal. Tchau.